Esta é uma história sobre este fóssil famoso que desencadeia uma memória traumática. Cerca de 2,8 milhões de anos, uma criança de apenas 3 anos de idade foi capturada por uma ave de rapina que desceu do céu. Agarrou-a com suas grandes garras e bico, matando-a imediatamente. Depois de matar a criança, a águia levou-a para o ninho onde acabou por estripá-la, comeu parte da carcaça e depois expulsou o crânio. Este crânio acabou por ser encontrado em novembro de 1924 por trabalhadores de uma fábrica de calcário perto de Taung, na África do Sul, que logo mostraram o fóssil de primata Raymond Dart, um anatomista e antropólogo australiano. Dart o descreveu como uma nova espécie e o fóssil foi logo apelidado de criança Taung, o primeiro exemplar de Australopithecus africanos. Esta era uma espécie extinta de primata intermediária entre os antropóides vivos e o homem. 81 anos após a descoberta, uma nova reavaliação do crânio fossilizado trouxe um novo significado. As leituras do fóssil marcando a presença de danos revela que a criança Taung, no alvorecer de sua vida, foi brutalmente atacada e morta por uma águia. Esse momento é um eco da pré-história, quando nossos parentes e ancestrais eram aparentemente as presas, e este foi um dos estresses dos primeiros hominines, ser caçados por predadores. Acontece que essa predação nos primeiros ancestrais humanos foi uma influência tremenda que pode ter ajudado o nosso intelecto a evoluir. Este é só o início do ímpeto para a cooperação. Aqui é o Clayton, amante das origens humanas, e você confere mais uma história de Nos Passos da Humanidade. Não sabemos tudo sobre a nossa própria espécie, mas continuamos aprendendo mais. Por meio de estudos de fósseis, genética, comportamento e biologia dos humanos modernos, continuamos a aprender mais sobre quem somos e como chegamos até aqui. A história da evolução humana surgiu lentamente ao longo do último século. A primeira descoberta significativa foi a da criança Taung em 1925. No início do século XX, os trabalhadores das fábricas de calcário na cidade de Taung, na África do Sul, descobriam rotineiramente fósseis nas formações de tufo que extraíam. A empresa gestora da pedreira enviou os achados a Raymond Dart, que logo começou a examinar mais restos e notou um molde fossilizado de um crânio mostrando a impressão de um cérebro complexo. Ele comparou com o crânio fossilizado de um primata juvenil que tinha um rosto raso e dentes bastante pequenos. Cerca de 40 dias depois de ter visto o fóssil pela primeira vez, Dart concluiu um artigo que nomeou a espécie de Australopithecus africanus, o macaco do sul da África, e o descreveu como uma raça extinta de macacos intermediária entre os antropóides vivos e o homem. Mas a comunidade científica foi muito crítica devido à sua crença preconceituosa de que os humanos se originaram na Europa. Mas a reviravolta surgiu entre 1936 e 1947, quando foram encontrados mais fósseis de Australopithecus, provando que Dart estava certo. Os primeiros membros da linhagem humana originaram-se na África. O espécime Taung foi o primeiro hominino a ser descoberto na África e marcou a mudança de enfoque da procura das origens humanas da Europa para a África, e o subsequente reconhecimento de que essas origens se encontravam na África. Desde então, tornou-se o fóssil primitivo mais fotografado e mais conhecido. Embora somente mais tarde que a espécie foi para um lado lateral na árvore genealógica humana e não representa nosso ancestral direto. Quando eu vi e toquei nesse crânio, a primeira impressão que eu tive é que ele é bastante pequeno, cerca de 10 a 13 centímetros de comprimento, e as características esqueléticas são muito claras, com uma arcada dentária arredondada, testa alta e arredondada, sem sobrancelhas elevadas, e consiste principalmente no endocaste da espécie e parte do maxilar. Eu quero fazer uma observação aqui. Endocaste não é cérebro fossilizado, mas são moldes da caixa craniana óssea interna que podem revelar o tamanho e a forma aproximada do cérebro.
Os endocasts, eles são a única evidência direta da evolução do cérebro humano, mas fornecem apenas dados limitados da paleoneurologia. E esse endocast em particular, ele tem uma capacidade craniana estimada em 405 centímetros cúbicos. E determinar a idade de um fóssil como a criança Tongue no momento de sua morte é um desafio complexo na paleoantropologia. Embora o tamanho desse crânio seja pequeno, não é esse o principal medidor a qual sabemos que se trata de uma criança. Uma das formas mais confiáveis de estimar a idade em fósseis humanos é pela análise dentária. Os dentes decidos, que são os dentes de leite infantil, são desenvolvidos em padrões previsíveis aqui nessa mandíbula, e mais tarde eles serão substituídos por dentes permanentes. Já os primeiros molares estavam apenas começando a irromper através da gengiva e a tornarem-se visíveis como dentes. E nenhum espaço entre o canino e o primeiro premolar inferior. Além disso, não mostra nenhum desgaste dentário. Então, a conclusão que temos é que esse padrão de desenvolvimento e a falta de desgaste dentário é a evidência concreta que essa mandíbula pertence a uma criança. E quanto à idade dele, Clayton, como sabemos quantos anos ele tinha? Nós poderíamos usar técnicas como maturação esquelética, já que os ossos passam por maturação à medida que um fóssil da criança vai crescendo. Os cientistas podem examinar esses sinais de maturação esquelética para estimar a idade de qualquer criança. Mas como não temos restos do corpo de Tongue, novamente a análise mais detalhada do desenvolvimento dentário, como a formação da coroa e o comprimento da raiz, foram um índice para sabermos que a criança no momento da morte tinha aproximadamente 3 anos e 3 meses de idade e pesava algo entre 10 e 12 quilos. A anatomia fossilizada da criança Tongue também representou a primeira vez que os pesquisadores viram evidências de caminhada ereta e bípede em nossos ancestrais. A evidência foi a posição do forame magno, que é esse orifício aqui, no qual a médula espinhal se conecta ao cérebro. Então esse orifício ele está posicionado na parte frontal do crânio da criança. E essa característica que também está presente em nós sapiens é associada à locomoção bípede. Essa adaptação bípede é que permite que a cabeça se equilibre no pescoço e você mantenha os olhos voltados para frente. Em contraste, um macaco de 4 patas tem seu forame magno posicionado na parte traseira da cabeça. Isso faz com que ele mantenha seus olhos voltados para baixo enquanto se move. Quando Dart avaliou o crânio da criança buscando a presença de marcas de perfuração, foi observado um padrão incomum de marcas que não são comuns a outros fósseis, e nem podem ser marcas de danos causados por causas naturais antes da fossilização. Análises feitas em 2006 inferiram que os danos sofridos pelo crânio, como rupturas intraorbitais, lesões circunorbitais, arranhões, perfurações na caixa craniana e os recortes riscados aqui, são consistentes com danos conhecidos como resultados de atividade de matança e processamento de aves de rapina existentes em presas primatas. Desde 1995, seguiu-se muito debate sobre essa hipótese, porque para a comunidade científica, a criança Tongue seria pesada demais para uma águia levantar. Mas as comparações do crânio de Tongue com o de macacos mortos e comidos pelas modernas águias coroadas da floresta thai na Costa do Marfim são idênticos. E quando foi realizada uma inspeção cuidadosa dos restos de alimentação dos primatas dessas grandes aves de rapina, vemos ossos deprimidos no topo do crânio, cortes em forma de buraco de fechadura na lateral dos crânios feitos pelos bicos das águias e marcas de perfurações e incisões irregulares na base das órbitas oculares. E isso foi feito quando a águia arrancou os olhos do macaco. Então arranhões semelhantes em tamanho e distribuição também estão presentes aqui nesse fóssil de Tongue. E essa evidência tafonômica, combinada com semelhanças anteriormente reconhecidas nos padrões de primatas modernos, reforça o argumento de que uma grande ave de rapina foi responsável pela morte do hominine juvenil Tongue. Novamente,
as leituras do fóssil foram refeitas e foi detectado um buraco na base da órbita ocular esquerda e outro na direita. Esses eram exemplos perfeitos de danos causados por águias e não são resultado de outro animal ou agente durante a matança ou via processamento pós-morte. Os raptores que nos assombravam eram predadores extraordinários e podiam matar presas grandes como um antílope pesando 30 quilos. Além disso, o crânio foi coletado junto com uma mistura incomum de restos de outras criaturas pequenas. Todos registram marcas de violência, o que é incomum em comparação com ossos de animais em outros sítios humanos primitivos. Está provado sem sombra de dúvidas que a águia é a assassina de Tongue. As evidências são tão convincentes que podemos processar essa águia em um tribunal. Mas, além de toda essa história por trás desse fóssil, o que essas marcas representam para nós no contexto evolutivo? Eu diria muito de uma perspectiva evolutiva. Um dos estresses dos primeiros hominídeos era ser caçados por predadores, um estresse que pode ter ajudado o nosso intelecto a evoluir. O fóssil traz implicações significativas para a compreensão da influência da predação na evolução humana. E essa criança é apenas um relato de vários outros, evidenciando que nossos ancestrais eram frequentemente mortos por ataques de animais pré-históricos. Nessa imagem, você vê as marcas de dentes no osso do tornozelo? Veja melhor. Este pé articulado foi descoberto em 1960 na garganta de Olduvai, um sítio paleontológico no leste da África, e a amostra com 1.750.000 anos pertence ao indivíduo juvenil Homo habilis. Este pé tem todos os ossos do tarso e do metatarso, mas nenhuma falange está presente. E ele mostra que nessa época os pés dos primeiros humanos do gênero Homo tinham um arco de tipo moderno. O lugar onde o fóssil foi encontrado era habitado por crocodilos como crocodilos antropófagos. O OH8 foi atacado e arrastado para a água por essa fera que mordeu seu pé e o separou do resto do corpo. Sabemos que o Homo habilis foi morto por um crocodilo porque as marcas de dentes no osso do calcâneo correspondem ao tamanho e à forma dos dentes de um crocodilo. Os crocodilos são predadores perigosos que podem matar humanos e outros animais. Há vários casos registrados de ataque de crocodilos a pessoas em diferentes partes do mundo. Eles podem atacar de surpresa, morder com força e arrastar suas vítimas para dentro da água, onde as afogam e despedaçam seus membros. As sessões de ataque não param por aí. Dê uma olhada nesse crânio com furos. Esse crânio juvenil de 1,5 milhão de anos foi descoberto no ano de 1949 em uma caverna sul-africana em Swartkrans. A espécie a qual ele pertence é o Paranthropus robustus, um primo evolutivo que se caracteriza por mandíbulas profundas e dentes largos. Mas o que torna o fóssil especial e horrível são duas perfurações no crânio. Ele estava parcialmente esmagado e faltavam partes da mandíbula e do rosto. Novamente, as duas perfurações de 6 milímetros de profundidade na parte posterior do crânio foram estudadas inicialmente como resultado de um ataque com arma pontiaguda, mas as fraturas deprimidas foram reinterpretadas anos mais tarde após escavações subsequentes lideradas pelo paleontólogo Charles Kimberly Brain. As novas descobertas revelam que uma mandíbula inferior de um leopardo africano foi descoberto na caverna de Swartkrans. Agora, a visão mais aceita é que os ferimentos da vítima jovem se enquadram no cenário de predador e presa e não de primatas em guerra. Para demonstrar isso, ele comparou os caninos inferiores do leopardo africano com as feridas do crânio de Paranthropus robustus. Tanto os caninos quanto as feridas de punção estavam a uma distância igual de 33 milímetros, e este endocast também mostra claramente que os dois furos foram feitos pelos caninos inferiores do leopardo. O adolescente provavelmente não previu isso. Ninguém sabe o que ele estava fazendo naquele lugar há 1,5 milhão de anos. Mas uma dor cegante chegou com dentes cravados e em um estalo
veio a escuridão para a vítima sobre as patas de um dos maiores carnívoros da pré-história. Uma das estratégias de predação típicas dos leopardos é levar suas presas para o alto das árvores, onde podem se alimentar sem serem incomodados por outros predadores. Então fica claro que este hominine foi atacado por um leopardo que mordeu o crânio e o carregou para uma árvore. Os restos ósseos de Paranthropus acabaram caindo na caverna onde foram conservados. O destino do SK-54 provavelmente não foi o único. Os leopardos têm atuado como coletores de ossos há milhões de anos, ajudando a criar o registro fóssil. E esses hábitos alimentares provaram ser um benefício porque, através de marcas de mordidas e ossos quebrados, os leopardos deixaram um rastro de migalhas de pão fossilizados para os paleontólogos seguirem. O que esses fragmentos e coleções de ossos significavam lá no início das descobertas tem sido uma questão de mudança de interpretação. A narrativa que emergiu dessas descobertas do Australopithecus no início e meados do século XX foi que os hominines eram criaturas carnívoras, violentas, sedentas de sangue e até canibais. Como Dart escreveu no artigo A Transição Predatória do Macaco para o Homem em 1953, éramos violentos desde o início. Dart acreditava assim, e nossa sede de sangue, nosso hábito predador nos tornavam mais mortais do que qualquer leão ou hiena. Nessa visão, os australopitecos se voltaram uns contra os outros e aproveitaram ao máximo a carne fresca, talvez durante algumas disputas ou quando não haviam herbívoros suficientes como antílopes para caçar. Contudo, à medida que antropólogos e arqueólogos voltaram ao registro fóssil, essa ideia de que os primeiros humanos eram predispostos à violência e ao canibalismo desapareceu. E na década de 1980, a próxima geração de especialistas tornou-se cética em relação à história que Dart expôs. Antropólogos como Charles Kimberly Brain regressaram às grutas com o olhar voltado à tafonomia, um campo de estudo emergente preocupado com a forma como os fósseis se tornam fósseis e como os profissionais muitas vezes resumem o que acontece entre a morte e a descoberta. Brain e outros não encontraram evidências de que os primeiros humanos atacassem uns aos outros. Em vez disso, eles reconheceram que os padrões de quebra no osso que se presumiam serem criados pelos hominines eram os mesmos que os padrões de quebra óssea criados por predadores não humanos. Esse momento é um eco da pré-história, quando nossos parentes e ancestrais eram aparentemente as presas. E eles nem poderiam saber que um dia aprenderíamos a ler essas marcas, lembretes de uma época em que éramos caçados. Então esses materiais fósseis, eles proporcionam evidências importantes que a pressão de predação nos hominines pode ter sido um fator importante na evolução humana. E essa pressão seletiva de ser predado por outros animais teve implicações significativas no desenvolvimento de características e comportamentos que aumentaram as chances de sobrevivência. Nossos ancestrais desenvolveram um comportamento de vigilância e aprendizado. Quando estamos em perigo, nosso corpo desencadeia uma resposta de luta ou fuga, como parte do sistema de resposta ao estresse. E essa resposta é uma reação automática do organismo que prepara o corpo para lidar com ameaças iminentes. E aí vem o aumento de frequência cardíaca, aumento de pressão arterial, aumento da respiração, dilatação das pupilas e tensão muscular. Mas vai muito além de reações físicas. Dentro de nós, as reações químicas envolvem a liberação de neurotransmissores e hormônios que afetam o funcionamento do sistema nervoso central, e é aí que há substâncias como adrenalina, noradrenalina, cortisol, dopamina. E essa interação complexa entre esses neurotransmissores e hormônios e outros componentes químicos do cérebro é que ajudaram a modular nossas respostas comportamentais e fisiológicas diante de ameaças. Primatas menores podem ter maiores taxas de predação do que primatas maiores, mas os maiores primatas não são invulneráveis à predação. Ao longo de nossa caminhada evolutiva de Sahelanthropus até o Homo sapiens, estivemos em áreas desconhecidas, o que resultou em taxas maiores de predação.
Isso foi uma pressão que favoreceu a filopatria, ou a fidelidade de um local mais seguro. Quando estávamos em perigo, essa pressão de predação influenciou a evolução de habilidades cognitivas, uma vez que a percepção e as respostas a ameaças podem ter sido importantes para a sobrevivência. Eu também considero o fato de que a predação nos levou ao ímpeto para a cooperação, ou seja, o comportamento de grupo. A caça e a busca por segurança contra predadores frequentemente envolviam a formação de grupos, o que levou ao desenvolvimento de comportamentos sociais e à cooperação, ajudando na defesa coletiva contra ameaças. E observamos isso na série do BBC, em que os australopitecos se reúnem quando um membro está em perigo, e todos começam a atirar pedras e demonstrarem toda uma dramatização. Eles estão refletindo o que nós humanos fazemos quando estamos em situação de perigo e sem nada para nos defender. Este foi um dos estresses que formaram a mente humana e nos tornaram um dos animais mais bem-sucedidos da face do planeta. É fato que nossos ancestrais viveram ao lado de criaturas muito perigosas e eles desenvolveram características e estratégias de defesa contra esses animais. Mais tarde, é que alguns animais que viveram perto dos primeiros humanos começaram a se tornar tolerantes com eles e reduzirem as respostas antipredatórias, como lobos, que se tornaram cães fiéis. Em resumo, a predação é uma importante força motriz da seleção natural, e a criança Taung, o OH8 e o SK54 são evidências interessantes porque descrevem um dos processos seletivos e adaptativos da vida de todos nós, a seleção por predação. Narrar qualquer informação com base nas leituras de vestígios sobre o espécime é algo muito emocionante quando há muito para compartilhar e, claro, muito para ver. E os recursos visuais que eu uso para você sempre são úteis durante essa experiência de aprendizado. E eu tô comprometido a tornar meu conteúdo sempre gratuito, então qualquer pessoa que queira aprender tem essa capacidade. Mas esses vídeos, pessoal, são muito caros para serem produzidos. Então me ajude a continuar produzindo estudos técnicos como esse para vocês, compartilhando e apoiando o meu canal. Então é isso, Antroponerds, até o próximo vídeo sobre evolução humana.